Como lembrar de qualquer coisa que você assiste, lê, escuta, aprende? Como você sabe disso tudo? Já falei, eu gosto de ler. E quando leio algo, eu entendo. E quando eu entendo, nunca esqueço. Como memorizar informações importantes para poder tirar da manga de modo estratégico e atingir seus objetivos. Inclusive, só para você ter uma ideia, Luciano, como minha mente eu tô olhando para Ludmilla. Ludmilla nasceu 24 de abril de 95. Você sabe que estreava na Globo nesse dia? Quem? Malhação. É mesmo? E o padre Fábio de Mello, que nasceu dia 3 de abril de 71, no dia que ele completou 2 anos de idade, o Globo Repórter entrava no ar com Sérgio Chapelin, que nasceu dia 12 de maio de 1941. Se você quer melhorar a sua memória e ter uma memória de milhões, presta atenção nesse vídeo até o final, porque eu vou ensinar 5 técnicas matadoras para você ter uma memória de elefante, para você lembrar de tudo mais um pouco. E sabe por que isso é importante? Memória traz credibilidade. Em outro vídeo eu já falei pra você daquele advogado que está perante o juiz e fala: não, mas excelência, peraí, não é bem assim, eu vou achar aqui. Enquanto o outro advogado que tem o artigo de cabeça pra citar, vai provavelmente impressionar mais, passar mais confiança. Esse sentimento de que você domina o assunto. Na vida é assim que funciona. Se você não sabe falar informações de cabeça sem titubear, você não passa confiança nas pessoas. Claro, não tô falando de você decorar tudo, mas é importante você saber memorizar. Então hoje você vai aprender a ser esse advogado que fala com confiança. Você vai ser o Harvey Specter da memória agora. E antes de eu ir para minha primeira técnica, já vou falar, fica até o final, porque no finalzinho desse vídeo eu vou passar a indicação do melhor livro que existe para quem quer treinar o cérebro e memorizar mais. Existe uma obra só sobre isso. Eu vou passar isso para você lá no final. Então vamos para a primeira técnica para melhorar a memória, que é desafie o seu cérebro. Eu lembro que quando eu estava me preparando para o processo seletivo do IFRN, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, sabe como que eu treinava? Eu sou uma pessoa muito competitiva, gente. Quando eu coloco um objetivo na minha frente, eu fico um pouco fissurado. O exame de seleção era a minha chance de ter um ensino médio de extrema qualidade sem ter que onerar os meus pais com uma mensalidade cara. Eu falei, eu vou aproveitar essa oportunidade. E sabe o que eu fiz? Eu fazia um cursinho. Nesse cursinho, aprendia sobre português, matemática, aquela coisa toda, redação, que era o que caía na prova. E eu sou uma pessoa que gosta muito de videogame. Eu sempre gostei. Videogame acompanhou a minha vida. Inclusive, recentemente, realizei meu sonho de comprar um PlayStation 5. Fiz uma promessa, quem me acompanha há mais tempo, sabe que lá em 2021 eu prometi não jogar mais videogame enquanto eu não batesse meu primeiro milhão. Eu só vou jogar videogame de novo quando eu bater meu primeiro milhão. Foda-se. Aí a gente bateu meu primeiro milhão. Hoje eu voltei a jogar, porque também não adianta você jogar videogame pra escapar da realidade que você gosta com a sua vida. Eu uso hoje como um lazer controlado que todo mundo tem direito. Mas olha que interessante, eu gosto de videogame. Naquela época, eu falei assim, o único jogo que eu vou me permitir jogar durante esses meses de preparação para essa prova é um jogo chamado Brain Age. Ele é daquele Nintendo DS que tem 2 telas. Eu também joguei muito Game Boy e tudo mais. E lá nesse Nintendo DS eu jogava esse jogo chamado Brain Age. Nada mais era do que um jogo de treinar o cérebro. Aparecia um cálculo, eu tinha que responder muito rápido qual era o cálculo. Aparecia coisas para memorizar e eu tinha que memorizar e ficava cada vez mais difícil. E aí o grande jogo era, quanto mais incrível você fazia as pontuações, menor era a idade do seu cérebro, porque era um cérebro jovem, ativo e saudável. E eu fiquei viciado nisso, eu jogava todo santo dia Brain Age. E eu desconfio que esse foi um dos motivos de hoje eu ter uma memória que eu me orgulho, porque lá atrás eu me desafiei. Então como que você pode desafiar o seu cérebro? O que é a memória, senão a habilidade de reter informações, de fazer cálculos mentais sem precisar recorrer a recursos tecnológicos, aumentar a sua habilidade de absorver maiores pedaços de informação. E essa capacidade pode ser expandida, por exemplo, fazendo problemas matemáticos. Eu não tô falando para você sair pegando um livro de matemática do ensino médio e resolvendo, não é isso. Mas sabe aqueles cálculos cotidianos? Vamos supor, eu tô calculando meu AdSense, né? Quantos milhões estou recebendo do YouTube aqui por conta desse vídeo? Não, mas coisas simples, por exemplo, chamou os amigos, noite da pizza. Aí vamos supor que você quer dividir a pizza entre todo mundo. Quanto que cada um vai pagar se a gente pega uma pizza de R$100 e divide por 5 pessoas?
tava bom, cálculo muito fácil, né? Mas tem gente que até esse cálculo fácil vai pegar a calculadora. E se, antes de pegar a calculadora, você se desafiar a fazer esse cálculo mentalmente e depois você confere, isso vai te ajudar a treinar o seu cérebro, a melhorar a sua memória. Isso é comprovado por estudos. Pode fazer esses pequenos cálculos do dia a dia, vão te ajudar. Se liberte um pouquinho da calculadora. Além de se desafiar a fazer cálculos, se desafiar a lembrar de coisas também. Vamos supor que você tem que ir na padaria e tem 5 itens que você deve comprar. Claro, você pode fazer a lista. Só que, e se você se desafiar e, por exemplo, vincular cada dedo a um item e aí você memoriza aquilo. E você já sabe que são 5. Isso é até uma forma fácil de decorar, que eu vou abordar em uma técnica depois, aqui nesse vídeo ainda, mas isso já vai fazer você, treinar o seu cérebro. E aí talvez surja uma dúvida, né? Giovanni, você tá falando que eu exercitar meu cérebro, eu treinar, lembrar de coisas, já vai fazer eu ter uma boa memória? Então todo mundo que tá na escola, no ensino tradicional, era para ter uma memória de elefante. Porque o que a gente tem que decorar, coloca a gente para decorar até tabela periódica. Aí eu vou falar o seguinte, o problema no ensino tradicional é que a gente é colocado para decorar um monte de coisa sem sentido. Pelo amor de Deus, a não ser que você trabalhe com química, a tabela periódica vai ser inútil. Qual foi a última vez que você usou a fórmula de Bhaskara na sua vida? Vamos ser bem sinceros. E a gente é colocado para decorar esse tanto de coisa porque existem algumas explicações bem macabras para isso. No livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, ele vai falar assim, quando nós colocamos esses grandes blocos de informação sem sentido na cabeça dos nossos alunos, das crianças, não sobra tempo para pensar. A gente não consegue sequer raciocinar. A gente tá tão ocupado decorando informações para passar numa prova que a gente não consegue exercer o pensamento crítico. Isso é uma forma fácil de manipulação. Nossa, eu acho um absurdo, de verdade, prova sem consulta. De verdade, pra mim, toda prova tinha que ser com consulta, porque a vida real é com consulta. Mas a questão é, a prova tem um grau de dificuldade, tem um tempo limitado, então você pode consultar tudo mais um pouco. Lá em Portugal, quando eu fiz meu intercâmbio, a matéria mais difícil era com consulta. Você podia trazer um caminhão, não, de verdade, a gente trazia carrinho de mão com vários livros. Só que não dava tempo. Se você não se preparou com muita antecedência, estudou e sabe onde estão as informações, você não consegue responder a prova, você se ferra. Então, pra mim, por mim, toda a prova era com consulta. Um exemplo que eu acho interessante disso é o próprio Sherlock Holmes. Todo mundo conhece o Sherlock Holmes como sendo uma pessoa sábia, inteligente. Uma vez, o Watson chegou lá pro Sherlock Holmes e comprovou que o Sherlock não sabia que a Terra girava em torno do Sol. Aí o Watson ficou de cara. Ele falou, ô Sherlock, tu é um cara extremamente inteligente. Como que você não sabe uma informação tão básica como a Terra gira em torno do Sol? Aí ele falou, o que essa informação me traz de benefício prático no meu dia a dia? Então o Sherlock, ele fez um exercício de deletar da cabeça dele tudo aquilo que não importa e ele memorizou todos os livros de crime, tudo sobre química para saber como que o sangue fica em contato com outra substância. Então ele se tornou essa máquina de resolver mistérios e não sabe que a Terra gira em torno do Sol. Isso é um exemplo interessante de que a decoreba não leva você para muitos lugares. Mas vamos para a técnica número 2, palavras cruzadas. Eu até já dei esse insight em outro vídeo, mas agora eu vou te dar a explicação. Imagine que eu falo assim para você, gato, preto e branco, inimigo do piu-piu, 7 letras. Quem é um pouco mais velho já lembrou logo de cara. Frajola. Espero que você tenha lembrado de Frajola, né? Se você não lembrou, você não teve infância. Não, talvez você seja aí da geração Z, daí não assistiu Frajola, não assistiu Piu Piu. Mas pra quem pegou essa referência, qual que foi a última vez que você falou ou no mínimo pensou em Frajola? Agora pega a sacada de gênio da palavra cruzada. Quando você está fazendo essas palavras cruzadas, é uma grande ginástica mental, porque você está lembrando de palavras que estavam lá escondidas no fundo do seu subconsciente. O filme Divertidamente retrata isso de forma muito interessante. Você tem aquelas bolinhas de memória, algumas estão caindo lá no limbo e outras são lembradas, elas têm que ser enviadas para a memória de curto prazo. Agora imagina que essas memórias que estão aqui quase esquecidas ficam vindo para o topo da sua memória a todo momento. Isso ajuda a fortalecer o seu cérebro, isso ajuda a aumentar a capacidade de memorização. Tem muitos estudos que comprovam isso, inclusive tem um estudo que falou que se você deixar o like, você vai... O nosso editor de vídeo aqui acabou de tomar um susto, mas de fato tem estudos que mostram que se você deixar o like, você vai ser uma pessoa mais feliz,
mais, vai ganhar mais dinheiro. Então, ó, deixa o like, se inscreve no canal, comenta. Vamos para a técnica número 3. Estratégias mnemônicas. Esse nome complexo, mnemônico, nada mais é do que um jeito de simplificar a informação complexa de uma forma mais propícia à retenção, à memorização. Que é um exemplo muito básico, rima. Eu, por exemplo, lembro de uma rima do Chacrinha. Quem não se comunica se trumbica. Existe até o gatilho mental da rima, porque a rima entra na nossa cabeça. Mas não só rima, siglas, métodos. Agora eu vou abrir um grande segredo, tá? Não era nem pra patentar, mas vou contar. Toda palestra minha, eu faço sem slide, tá? Eu já, inclusive, dei palestras de 8 horas seguidas sem slide. Se você viu meu PrimoCast, por exemplo, vou até deixar aqui o link, é um episódio de 6 horas, que eu ensino sobre comunicação oratória. Não, gratidão pelo maior PrimoCast verdade. da história. O recorde. O maior podcast que eu pessoalmente já participei. Não tô lendo em nenhum lugar. É tudo de cabeça. E eu vou te ensinar um grande segredo. Cada palestra que eu dou, eu tenho um grande método, uma grande estrutura. A minha palestra de comunicação, eu ensino os 3 Cs da comunicação. A minha palestra de networking, eu ensino o método HEAR para fazer networking. Inclusive, eu já fiz vídeo sobre o método HEAR. Vou deixar o link aqui para você aprender a fazer networking. Número 3, a minha palestra de digital, eu ensino as 6 joias do infinito da viralização. E olha que bacana. Quando você monta esse método, fica muito mais fácil de você lembrar e das outras pessoas lembrarem. Eu tenho uma palestra que é um treinamento para palestrantes. E eu nomeei essa palestra de um método da CIA e do FBI. Um método da CIA e do FBI para falar bem em público. Você quer saber? É fácil. CIA. Canais de acesso, interações, animação. FBI, flexibilidade, bom humor e imaginação. Então você percebe como siglas ajudam você a memorizar? Inclusive, eu adoro ficar lembrando de outros métodos, muitas vezes que nem fui eu que criei, só para exercitar a mente. Por quê? Porque a primeira dica que a gente viu de se desafiar foi por isso que eu decorei os 12 arquétipos de marca. Eu tava querendo exercitar meu cérebro. Não sei se eu decorar os 12 arquétipos. Aí eu decorei: explorador, inocente, sábio, herói fora da lei, mago, homem comum, amante, bobo da corte, prestativo, criador, governante. Aí eu tava assinando pra fazer e resolvi decorar os 7 passos do Primal Branding. História de criação, crenças, rituais, ícones, palavras, haters e líder de movimento. E assim, gente, eu vejo um negócio que eu acho legal, eu procuro decorar. Por quê? Porque isso me ajuda. Eu vou lá no podcast, na minha palestra, na minha live, eu ter esse conhecimento me ajuda. Perceba que não é uma decoreba inútil, que nem muitas vezes a gente é levado na escola. É algo que literalmente coloca dinheiro no meu bolso. Não, literalmente não, né? Metaforicamente, eu odeio quem fala literalmente errado e acabei incorrendo nesse erro. Então, use estratégias mnemônicas. Eu usava muito isso na faculdade. Eu fiz direito, pra quem não sabe, fui advogado um tempo. Lá, todo mundo que estuda direito, gente, em algum momento do curso, aprenderá a sigla LIMP. Sabe o que é LIMP, editor? LIMP é o seguinte: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São 5 princípios da administração pública. E aí você imagina, eu aprendi isso 10 anos atrás. Isso aqui fica na nossa cabeça. Então, use essas estratégias mnemônicas. O Léo Lins, no livro dele, Os Segredos da Comédia Stand-Up, ele comenta algumas outras estratégias mnemônicas. Por exemplo, ele tem que lembrar a sequência de piadas. Ele tem que lembrar. Tem uma piada com o anão, aí tem uma piada com a praia, aí tem uma piada com um canguru. E daí ele fala: eu imagino um anão em cima de um canguru na praia. Porque aí eu lembrei das 3 piadas, criando uma imagem muito forte na minha cabeça. Então olha que interessante. Esse é o mundo da memória. Agora a gente vai para a técnica número 4, que para mim é a mais matadora. Ensine o que você aprende. Sabe por quê? Quando você ensina o outro, isso exige que você se envolva mais ativamente com o conteúdo, que você coloque mais emoção naquilo. E a gente costuma lembrar daquilo que a gente coloca emoção. E sabe por quê? Porque a gente não quer ser visto como idiota. Imagina que você se propõe a ensinar algo em uma live ou em um stories para alguém, simplesmente não, vou te falar uma coisa aqui muito legal que eu aprendi. Isso te coloca numa posição de, opa, peraí, eu não posso fazer feio. Agora que eu vou ensinar, deixa eu entender de fato isso aqui. E quando a gente começa a ensinar, a gente de fato sedimenta esse assunto. Uma das minhas técnicas mais incríveis de memorização, é muito segredo, mas vou abrir aqui pra você, sempre que eu leio um livro, eu faço uma live sobre o livro. Gente, só isso. Eu pego esse livro, eu leio grifando, muita gente me pergunta: Giovanni, como você lê? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas resumindo, aí eu pego esses grifos, transformo num resumo, eu pego esse resumo e transformo num roteiro de live. Aí eu vou lá, dou uma live e adivinha, próxima vez que eu tô num podcast, que eu tô numa palestra, isso aqui tá muito mais facilmente acessível, porque eu ensinei isso antes. Então eu me obriguei a entender. Em quinto lugar, não, antes de eu já passar a quinta técnica, eu vou passar logo ali. Então
Qual é o livro? Não é o do Léo Lins. É outro. Qual livro que eu vou te recomendar para melhorar a memória? Existe um livro de um cara amigo meu chamado Renato Alves. Ele é recordista brasileiro de memorização. Olha que doideira. Ele é o cara que mais decorou casas do pi depois da vírgula. Então ele tem uma memória fora do comum. E ele escreveu um livro chamado Os 10 Hábitos da Memorização. Leia esse livro. 92 65 35 89 79 32 38 46 26 43 38 32 79 50 28 84 1971 693993 Vamos para a técnica número 5. Falar que a sua mente é maravilhosa. Isso aqui é um pouquinho de PNL, Programação Neurolinguística, e lei da... Fala que sua mente é maravilhosa, porque eu vejo muita gente, sabe o que ela faz? Ela esquece e fala, putz, como eu sou esquecido, minha mente é uma droga mesmo. Não, na verdade, você acabou de lembrar. Então, você tem que comemorar. Nossa, olha como minha mente é maravilhosa. A minha Carla, minha noiva, ela é incrível pra fazer isso. Sempre que ela não lembra de algo, ela fala assim, ó, não estou me recordando no momento, mas minha mente é maravilhosa. Então, daqui a pouquinho ela vai trazer essa informação pra mim. Parece besteira, mas as palavras têm poder. O que você tá falando sobre você? Que você tem uma boa memória ou que você tem uma memória ruim? O que você falar vai ser o correto. Henry Ford, editor, sabia dessa? Henry Ford, aquele cara que ele fez o carro. E o Henry Ford, ele falou assim, se você falar que você consegue, você tá certo. Se você falar que você não consegue, você tá certo também. Então, as suas palavras criam a realidade. E o que você está contando? E até a próxima.